Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, essa gravação vai ser a parte 2 de Os russos amam os brasileiros. Os russos adoram os brasileiros. E como eu vou repetir de novo, me tira dessa história porque eu odeio os brasileiros. Então os russos amam os brasileiros. Para te provar do que estou falando, às vezes eu falo que os russos odeiam o Bolsonaro. Mas na verdade os russos não têm opinião em relação ao Bolsonaro. Tá? Os russos não se dão a permissão. O povo russo é um povo muito, como eu já falei, inocente, que não vê maldade em quase nada. E o povo russo também não se dá a permissão de julgar outras nações, presidente de outras nações. Então, às vezes, se você pesquisar no YouTube, você vai ver alguns vídeos em russo em relação à Amazônia, talvez. Alguns russos não gostam muito da ideia da destruição da Amazônia. Mas em relação ao Bolsonaro, você pode procurar no YouTube. Praticamente é difícil você achar um vídeo que fala mal do Bolsonaro em russo. Um russo que está criticando os brasileiros. Procurar no YouTube russo, né, ou nas redes sociais russas, russo que fica falando mal do Brasil. Russo que fica criticando, zombando dos brasileiros, ou do presidente Bolsonaro. Você não vai achar. Você não vai achar um vídeo que seja insultando os brasileiros. Agora, se você procurar no YouTube brasileiro vídeo que fala mal da Rússia, meu amigo, tem milhões. Vídeo que chama o povo russo de Satanás comunista e que a União Soviética era tudo de ruim e de pior. Milhares de milhões de vídeos. Vídeo que fala da Rússia, mal da Rússia, critica a Rússia, insulta o Putin, insulta o povo russo. No YouTube brasileiro, milhões. Agora se vai na rede social russa, procura vídeo que fala mal dos brasileiros, insulta o presidente Bolsonaro. Então, meu amigo, vai procurando porque você vai achar, com sorte, talvez porque sempre existe dois russos que são igual a mim, que odeiam os brasileiros. Mas a grande maioria você não vai achar um vídeo que fala mal dos brasileiros, nem do presidente Bolsonaro. Só vai achar meus vídeos. Porque, como eu já falei, eu odeio os brasileiros. Mas ainda assim, os russos amam os brasileiros. Admiram, gostam muito do Brasil. Mas o brasileiro prefere os americanos. Os americanos nem sabem onde fica o Brasil. Os americanos acham que o Brasil é México. E o brasileiro fica chupando a bola do americano, se curvando, venerando o americano. E o americano trata o brasileiro como um porco latino, mexicano. E o russo que gosta tanto do brasileiro recebe insulta por milhões. Milhões de vídeos insultando a Rússia, o povo russo, a União Soviética. É engraçado como o mundo funciona, não é? É por isso que eu fiquei com... Eu, infelizmente, eu falo português, então eu consigo ver esses vídeos. Coitada dos meus irmãos que não falam português e que nunca vão ver o que o brasileiro pensa do povo russo e da Rússia. Porque às vezes eu queria poder pegar todos esses milhões de vídeos e traduzir para o povo russo, para ele realmente saber quem são os brasileiros, para realmente parar de gostar de brasileiro, sabendo que o brasileiro tem ódio contra a Rússia. Então, o povo russo tão inocente, gostando de brasileiro. Mas se esse povo russo tão inocente seria capaz de ver todos esses vídeos, milhões de vídeos que fala da Rússia, da União Soviética, do jeito que o brasileiro fala, cuspindo veneno, eu tenho certeza que o povo russo seria curado do seu... curada do carinho, deixaria de gostar do brasileiro. Às vezes eu gostaria de pegar todos esses vídeos e traduzir em russo. E tem milhões de vídeos, né, insultando o povo russo, Satanás, União Soviética, não sei o que. Pegar e traduzir em russo, para que o povo russo deixe de gostar dos brasileiros, porque
brasileiro não merece. Eu e aqui o povo russo nunca posta vídeo contra o brasileiro, nunca insulta o brasileiro. Há alguns vídeos que você pode encontrar falando das belezas do Brasil e das mulheres lindas do Brasil. É isso que tu vai encontrar. Ou novela brasileira. Existe a novela brasileira que são traduzidas em russo e que passam na TV russa. Novelas antigas. Novela brasileira. Aquela novela lá do... não lembro mais como é que chama. Velho Chico? Não sei. Então tem as novelas brasileiras que passam na TV russa e os russos não perdem. Diz, nossa, o povo brasileiro é tão bonita, tão sensual, tão carinhoso, tão especial, tão mágico. Coitado do povo russo, se sabia o que o povo brasileiro pensa do povo russo, seria uma tragédia. O povo russo ficaria tão triste saber que ele gosta de um povo brasileiro que odeia ele. Sabe como que é quando você gosta demais de um povo e você percebe que esse povo te odeia? É uma sensação ruim. Você gosta de uma pessoa e essa pessoa te odeia. É assim que o povo russo sinto